Bom dia, irmão. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Um feliz sábado. Vamos fazer uma oração? Você fique do jeito que o Senhor, assim, te pedir nessa manhã, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, eu coloco, assim, a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, mais uma vez, Senhor, superabundar a Tua graça. Porque a Tua palavra diz, aonde o pecado abundou, a Sua graça superabundou. E que o Senhor possa superabundar a Tua graça nas nossas vidas neste momento. Que o Senhor possa tomar cativo todos os nossos pensamentos. Que nós possamos levar cada um deles ao Senhor e que nós possamos entender qual é a Tua vontade e a Tua verdade para as nossas vidas neste momento. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vivendo o verdadeiro processo de santificação. Na verdade, a irmã Daniela já introduziu aquilo que nós vamos falar hoje, porque é sobre aceitar a graça de Cristo na nossa vida. Quando a gente aceita a graça de Jesus, é que a gente consegue viver o processo de santificação. Porque se eu não aceito a graça de Jesus na minha vida, eu não consigo viver o processo de santificação. Eu não consigo abandonar aquilo que eu preciso. Se eu não aceito Jesus da forma que eu preciso, eu jamais vou conseguir viver o verdadeiro processo de santificação. Porque tem muitos processos de santificação. Um deles é o falso e o outro é o verdadeiro. Muitos não, na verdade tem dois, né? Um é o falso e o outro é o verdadeiro. E muitas vezes nós achamos que estamos no verdadeiro, mas nós estamos no falso. Estamos vivendo da forma como a nossa carne deseja e achamos que isso é para Deus, mas nós devemos viver como Deus quer, abandonando todas as vontades da nossa carne. E essa ministração, irmãos, eu recebi através... eu entender essa administração através daquele vídeo do pastor Samuel Ramos, que ele diz do céu a qualquer preço. A irmã Daniela até citou hoje. Eu não sei se você assistiu essa administração. Quantos aqui assistiram aquela administração? Do céu a qualquer preço. Irmãos, que vergonha. Sabe por quê? Porque se você tivesse assistido aquela administração e deixado Jesus gerar o que precisa ser gerado no teu coração, você ia estar vivendo o verdadeiro processo de santificação. A nossa igreja não ia estar tão morna, a nossa igreja não ia estar tão fria. Nós não íamos estarmos tão afastados de Jesus como muitos se encontram. E as primeiras frases que ele fala assim, olha, para ir para o céu, ele não diz realmente essa frase, mas eu vou dizer com as minhas palavras. Para ir para o céu, o que você está disposto a fazer? E para ir para o céu, o que você está disposto a não fazer? Só de ter falado essas duas frases, a minha cabeça assim, parece que a administração acabou ali. Porque eu falei, Deus, o que eu faço e o que eu não faço? E aí eu fiquei meditando nisso muito tempo, eu ouvi essa ministração 3 vezes, eu falei, Deus, o que eu faço, o que eu não faço? O que eu tenho feito, eu estou no processo, eu não estou no processo, o Senhor pode me dizer, porque, irmãos, toda vez que eu venho aqui, eu acho que eu sou uma das que mais falo isso. Jesus está prestes a voltar. Quer eu e você queiramos ou não, Jesus está prestes a voltar. E eu decidi escolher um lado. E eu quero o lado de Jesus. Eu falei, Jesus, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero fazer tudo conforme a tua vontade. E é um processo realmente intenso.
E eu não sabia, porque o processo é intenso, mas eu não sabia que eu já tinha começado esse processo. Porque o Senhor pede algumas coisas para nós, e às vezes a gente não entende, porque o Senhor está pedindo, a gente só vai fazendo aquilo que o Senhor vai pedir. E eu não estava entendendo, o Senhor me pedindo para deixar várias coisas. A maior delas foi o trabalho. Eu falando assim, nossa, Senhor, o trabalho que não deixo, era uma coisa assim grande. Aí depois o Senhor veio falando comigo, eu vou montar a administração, vou falar para vocês a respeito de trabalho de novo. E eu falando, Deus, mas quanta coisa você está pedindo, você está pedindo. E aí, quando eu vi aquela administração, e eu comecei a questionar o Senhor no sentido, não no sentido de bravo com ele, mas eu queria entender por que eu estava passando tudo que eu estava passando, por que eu tenho que viver tudo o que eu estou vivendo. E aí o Senhor foi me respondendo. Só, já abre a tua Bíblia, em Provérbios 14, 12, porque é necessário nós perguntarmos para o Senhor se o que você está vivendo, onde você está, se está de acordo com a vontade dele. Página 708. Eu coloquei as páginas ali, já um número para ficar mais fácil. Provérbios 14, 12 diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Eu lembrei desse versículo enquanto eu estava perguntando para o Senhor, Senhor, os caminhos que eu tenho tomado, as decisões que eu tenho feito, são decisões realmente que me levam para o Senhor, ou são decisões que estão me tirando da tua presença, ou que podem me tirar da tua presença? Aí, agora vira a página, Provérbios 16, 9. Aí o Senhor me respondeu assim, ó. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Mas o Senhor direciona os passos daqueles que o deixam ser direcionados. Se você não deixar Jesus direcionar seus passos, ele não vai direcionar. Jesus nunca invadiu nada. Como ele diz lá em Apocalipse 6, estou à porta e bato. Jesus bate a nossa porta. Ele não invade a vida de ninguém. Ele nos apresenta a oportunidade de salvação. Se nós aceitar ou não, é escolha nossa. Aí, falando com o Senhor ao meu respeito, a respeito da minha vida, sobre o céu, eu fiz essa oração. Fiz essa oração de verdade, tá, irmão? Isso aqui eu realmente fiz. Para entender se eu estava no caminho do Senhor ou não. A página 690, Salmos 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho, e vê se há algum caminho perverso em mim. E guia-me pelo caminho eterno. E aí, conversando com o Senhor, e eu falando, Deus, eu estou vendo um processo intenso de transformação, o Senhor pedindo para me deixar um monte de coisa. Isso não é novidade para os pastores, principalmente para a pastora, porque eu vou comunicando ela de tudo que vai acontecendo. Mas nos últimos meses, depois que eu entrei na casa dela, já me apareceu um enxurrado de trabalho e um monte de gente falando para mim procurar outros tipos de trabalho. E tem uma pessoa específica da minha família que ela determinou me tirar da casa dos pastores. Claro que isso não é dela, isso não é ela, isso é o inimigo.
Depois que eu fui meditando, eu fui entendendo que realmente isso não vinha dela, isso vinha do inimigo. Por quê? Porque eu estando próximo à pastora, isso ia me deixar mais santificado. Isso ia me fazer viver um processo de santificação de verdade. Só que o inimigo vendo isso, ele ia deixar quieto? Ele não ia deixar quieto. Ele ia trabalhar incessantemente para fazer com que isso, para que eu me afastasse da presença de Deus e eu voltasse lá para quem eu era. E aí, irmãos, eu acho que eu já até perdi as contas de quantas vezes essa pessoa já me chamou para trabalhar na casa dela, trabalhar no consultório do marido, trabalhar para arrumar o tempero. Gente, irmãos, eu tenho uma irmã que não mora aqui. Vocês acreditam que ela olha o Jornal de Barretos, olha as vagas de trabalho, que ela fica mandando as vagas de trabalho que tem na cidade para mim procurar trabalho? Isso é do inimigo ou não é? Só pode ser do inimigo. E aí eu comecei a meditar. Eu falei, Deus, eu tô abrindo mão e eu não quero. E aí eu tive que chamar assim, eles para conversar, porque a minha família está extremamente ofendida por eu estar trabalhando com o que eu estou trabalhando. Irmãos, todo trabalho é decente e digno. Eu não assalto ninguém, eu não faço nada de errado. Só que na cabeça deles, como é que você deixa isso para ir para cá? E eu peguei e falei, Senhor, me ajuda, porque esse povo está me... Chegou um ponto deles estarem me sufocando. Tem pessoas na minha família que nem conversam comigo mais. Antes, a minha família era muito unida. Sempre tinha festas, minhas tias sempre próximas. Hoje, quase elas não conversam comigo de verdade. Eu estou falando para vocês o que eu estou vivendo. Muitas quase não conversam comigo, e as que conversam são bem superficial, de uma forma assim, tipo, eu não estou nem aprovando o que você está fazendo, então eu não vou conversar, como se eu estivesse fazendo algo de errado. E nesse processo de santificação, eu falei, Senhor, o Senhor precisa me mostrar. Se eu estou vivendo, se eu estou tomando uma decisão só pela minha carne, porque eu quero fazer, ou se eu estou realmente no seu caminho. E aí o Senhor falou assim, pelos frutos os conhecereis. O versículo que o Senhor me deu foi esse. Você tem dado fruto verdadeiro, digno de uma pessoa que está vivendo na minha vontade, ou você tem feito a tua vontade? E eu falei, Senhor, eu tenho feito a tua. Porque se eu falar para vocês que tudo que eu tenho feito é a minha vontade, é mentira. Não é. Mas eu tenho aberto mão de mim. Eu falei, Senhor, eu vou abrir mão de mim, sabe por quê? Porque eu quero sim ir para o céu. Porque, irmãos, a gente fala o tempo todo, Jesus volta logo, Jesus volta logo. Mas a gente pedir a volta de Jesus sem estar pronto, sem estar nos preparando para isso, a gente é louco. Você já parou para pensar que você é louco, que você quer ir para o inferno? Porque se Jesus voltar e você não estiver preparado, você vai queimar no lago de fogo e de enxofre junto com Satanás e seus demônios. E eu fiquei pensando, meditando nisso, eu falei, Deus, eu não quero. Eu quero que Jesus volte sim, mas eu quero porque eu quero viver com Jesus lá no céu. Eu quero que dos meus olhos sejam enxugadas todas as lágrimas. Eu não quero mais o sofrimento que existe nessa terra. É tanta coisa ruim que a gente vê o tempo todo. E eu falei, Jesus, eu não quero mais isso. Eu quero realmente viver para o Senhor e morrer para mim. E eu falei, Senhor, me ensina a cada dia. Viver para o Senhor e morrer para mim. Viver para o Senhor e morrer para mim. Morrer. Mas morrer da forma como o Senhor deseja. E viver realmente um processo de santificação que gera vida eterna em mim, na minha família e em todos aqueles que me rodeiam. Por favor, Senhor. E eu comecei a entender que eu realmente não estava vivendo o processo de santificação, o verdadeiro processo de santificação, a cada escolha que eu tomava, mas aí o Senhor me clareou a mente. Ele falou assim, olha, você realmente está no processo, porque você está fazendo a minha vontade. Até o Senhor me confirmou isso depois que eu lembrei das palavras da Dona Anice no dia do meu aniversário. Porque ela me disse, vou contar toda a minha vida, ela me disse que no dia
no meu dia natalício, ela veio me dar um abraço, e a pastora falou, Danielice, aquilo que você falou para mim, fala para a Jana a respeito dela. E aí ela falou que depois que eu comecei a trabalhar na casa dos pastores, eu comecei a ser uma pessoa diferente. Eu estou sendo transformada numa nova pessoa. Eu estou sendo uma nova criatura. E isso, depois do Senhor me lembrando, encheu muito mais meu coração com sentimento. Porque antes eu não estava entendendo. Eu só, nossa, Danielice, obrigada, tudo. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando eu vi a mensagem e eu entendi que eu realmente estava vivendo aquilo, eu pude me maravilhar muito mais com a graça de Jesus que estava me alcançando. E está me alcançando. E eu não quero perder essa graça. E eu tenho lutado para não perder. E eu orei. Porque quando o Senhor veio ministrando a respeito de estar trazendo a palavra, eu orei muito. Eu falei assim, Senhor, me ajude a expressar de uma forma que os meus irmãos entendam e que eles desejem também a graça de Jesus na vida deles. E que eles desejem também estar vivendo Cristo em todo o tempo. Estar vivendo um verdadeiro processo de santificação. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas eu sei que vale a pena. Eu posso dizer para vocês que vale a pena. E quando Jesus voltar, vai valer muito mais a pena do que as poucas coisas que a gente consegue ver agora. Amém? Agora o Senhor me deu alguns textos da Ellen White, e aí a gente vai conversando sobre eles, sobre o processo de santificação, tá? Quando Cristo e o céu são os temas de reflexão, a conversa demonstrará isso. Quando uma pessoa está realmente santificada por Cristo, a conversa demonstrará isso. E eu vou expandir dizendo, as nossas atitudes vão refletir isso. Se nós estamos sendo santificados por Jesus. Ela será temperada com graça. E quem fala revelará que tem aprendido na escola do Divino Mestre. Diz o salmista, eu escolhi o caminho da fidelidade e eu tenho dado atenção às tuas ordens. Isso está lá em Salmo 119, versículo 30. O salmista dava grande valor à palavra de Deus. Ela entrava em sua mente, não para ser desconsiderada, mas para ser colocada em prática na vida. No processo de santificação, tudo aquilo que Jesus tem falado, o que é que nós temos deixado de colocar em prática? Se nós estamos desconsiderando qualquer coisa que seja, nós estamos longe, ficando longe da presença do Senhor. No processo, no verdadeiro processo, eu preciso lembrar da palavra verdadeiro, porque tem o falso e tem o verdadeiro. Porque eu falo que eu estou sendo santificado, quando na verdade não estou. Eu estou fazendo a minha vontade. Dia a dia, hora a hora, deve haver um vigoroso processo de abnegação e santificação interior. E então as obras exteriores demonstrarão que Jesus habita no coração pela fé. Tudo aquilo que você fizer, se Jesus estiver no teu coração, se você estiver fazendo a vontade dele, você vai demonstrar. Mas você não precisa nem fazer esforço. As pessoas vão ver sem esforço algum. A santificação não fecha as entradas da alma ao conhecimento, mas expande a mente e a inspira a buscar a verdade como a um tesouro escondido. E o conhecimento da vontade de Deus promoverá a obra de santificação. Você tem sido inspirado a buscar a verdade como um tesouro escondido? Todo sábado e toda parte o Senhor tem falado. O Senhor tem ministrado aos nossos corações. Agora cabe a mim e a você aceitar ou não. Há um céu e devemos nos esforçar com todo empenho para alcançá-lo. Apelo aos alunos de nossas escolas e colégios a crerem em Jesus como Salvador. Apelo à Igreja Amor de Cristo para aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e aceitar a graça de Jesus na nossa vida em todo momento.
Acreditem que Ele está pronto para ajudá-los por sua graça, quando vierem a Ele em sinceridade. Sabe quando Jesus te mostra, se você fizer aquela oração lá no Salmo 139, Senhor, vê se tem algum caminho mal, e o Senhor te mostrar, você for até Ele com sinceridade, e aí Ele vai te mostrar aquilo que está de ruim, e você pedir força para Ele, e Ele vai te ajudar. Vocês devem combater o bom combate da fé, devem lutar pela coroa da vida e da vida eterna. Agora vamos em Romanos 12, os versículos 1 e 2, na página 1302. Versículo 1 diz assim, na verdade o título diz assim, a nova vida em Cristo. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As nossas atitudes devem agradar a Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente assim, se nós não nos conformarmos com esse mundo, é que nós vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esforcem-se, pois as garras de Satanás estão sobre vocês. E se não se desvencilharem dele, serão paralisados e arruinados. O inimigo está à direita e à esquerda, na frente e atrás de vocês. E vocês devem esmagá-los com os pés. Nós devemos fazer isso, irmãos. Não deixar mais, como a irmã Daniela ministrou, Satanás tinha aprisionado a mente dela e a vida do Leonardo por 18 anos. Quanto tempo nós estamos aqui na igreja, ouvindo mensagem após mensagem, mas a nossa mente está aprisionada? Talvez por ofensa, talvez por não gostar do jeito que as pessoas falam, talvez por não aceitar os ministros que o Senhor traz aqui na frente. Mas mesmo assim, você tem vindo. Dá uma chance para Jesus te mostrar aquilo que Ele tem para a tua vida. Viva o processo de santificação verdadeiro. Deseje isso. Mas deseje para você poder entrar no céu. Entrar com Jesus. Quando Ele voltar, nós podermos se encontrar com Ele nos ares e subirmos juntos. E não sermos queimados, lançados no fogo. Esforcem-se, pois, há uma coroa a ser alcançada. Esforcem-se, porque se não conquistarem a coroa, perderão tudo nesta vida e na futura. Esforcem-se, mas que isso aconteça no poder de seu Salvador ressuscitado. Que a nossa força nunca venha de nós, mas que a nossa força sempre venha de Jesus. Que nós possamos ter a força verdadeira de Cristo. Isso está lá nas mensagens aos jovens, por isso que ela diz que ela faz um apelo aos jovens, porque é para eles que ela está escrevendo isso. Agora abre a tua Bíblia, lá em Mateus 7, 21. Página 1065. Aqui, se a gente estiver vivendo um processo de santificação falso, quando chegar naquele grande dia, Jesus vai dizer assim, o título diz assim, eu nunca vos conheci. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Nós profetizamos em teu nome. E em teu nome não expulsamos os demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Senhor, em teu nome nós estamos aqui prestando um culto no sábado. Mas se eu não estiver fazendo a vontade do Pai, qual proveito que há? Nenhum. Aí Jesus vai declarar naquele dia: eu então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Eu nunca vos conheci. Imagina, você o tempo todo achar que está ao lado de Jesus, que Jesus está fazendo, que você está fazendo a vontade dele, e aí Jesus fala: eu nunca te conheci. Imagina que decepção, irmãos. Que tristeza essas pessoas vão sentir. E eu não quero ser uma dessas. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero. Eu não quero ir para a igreja só para me sentar e esquentar uma cadeira mais uma vez e ficar ali o tempo todo. Eu quero realmente viver aquilo que o Senhor tem para mim. E que a igreja possa pensar dessa maneira. Que nós possamos mudar cada uma das nossas atitudes. Os que se retardam no processo para o dia de Deus não poderão obter no tempo de angústia. Se a gente ficar esperando, eu vou esperar mais um pouco. Quando chegar no tempo de angústia, você não vai conseguir fazer nada. Ou em qualquer ocasião subsequente, mais para frente. O caso de todos estes é sem esperança. Os professos cristãos que vêm ao último e terrível conflito, sem se acharem preparados, confessarão em seu desespero os seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam de sua agonia. Naquele dia, no final, você vai querer confessar e os ímpios vão falar: nossa, ele está confessando agora. Eles vão se alegrar de toda a nossa agonia, porque a gente já sabe tudo que vai acontecer. Abre a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, página 1454. Versículos 15 e 16. Mas, como é santo, amém? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui Jesus diz para nós: nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós devemos ser santos como Ele é santo. Se desejais ser santos no céu, deveis sê-lo primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrides na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Tudo aquilo que nós alimentamos agora, nós podemos morrer, e quando a gente ressuscitar, quando Jesus voltar, tudo aquilo vai continuar em nós. Não vai ser transformado. A transformação tem que ocorrer agora, não depois. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. É assim que o Senhor Jesus quer que nós terminemos a palavra de hoje. A nossa vida diária é que determina o nosso destino. Se nós estamos
vivendo no verdadeiro processo, o Senhor vai nos mostrar. E aquilo que é falso, se você deixar, o Senhor tira. O Senhor vai te mostrar e vai abrir os seus olhos. As escamas vão cair. A fala, nossa, vai ser verdadeira. O Senhor vai transformar. É isso que o Senhor mais deseja fazer com a nossa vida. É isso que o Senhor mais deseja para essa igreja. Mas a disposição tem que ser minha e sua. E agora, nós vamos cantar um louvor para o Senhor. Esse louvor, ele fala, vamos subir. Ele canta uma parte que ele diz assim, eu sempre quis olhar teu rosto. Sabe, nós precisamos desejar muito ver Jesus. Nós precisamos desejar muito estar com Cristo em todo o tempo, estar no céu, saber como que é o Pai, ver a verdadeira face de Deus. Nós precisamos olhar a verdadeira face de Jesus. Nós precisamos desejar isso, mas ainda nós estamos muito longe. Nós ainda não estamos querendo viver assim. Nós ainda não queremos a graça de Cristo dentro das nossas vidas. Nós não queremos a graça de Cristo superabundando as nossas famílias. Nós precisamos pedir para Jesus o tempo todo. Jesus me sonda, me conhece, mas me mostra o caminho mau, para que eu possa viver no caminho eterno, viver no caminho novo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos nos levantar para adorar o Senhor.